Olá pessoal, estamos em mais uma edição aqui diretamente do podcast do Criptorama, né, o podcast da São Paulo Negócios. Hoje a gente está com a Cláudia Mancini, que é jornalista, escritora e também criadora do portal Block News, né? Então a gente está em mais uma edição desse evento para trazer um pouco mais de conhecimento, mais informação sobre a criptoeconomia de um modo geral. E a Cláudia tem uma vasta experiência já no mercado financeiro, em comunicação e uma série de outras atividades. Hoje tem lançamento aqui para falar para a gente algumas histórias ali do que ela vai falar. Então, Cláudia, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco da novidade do seu livro, o que ele traz, né, e o quanto que isso pode ser enriquecedor para as pessoas consumir ali de conhecimento e informação do mercado financeiro. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Renan. Fiquei muito feliz. Acho que é importante a gente compartilhar conhecimento sempre. E, bom, enfim, vou até, assim, dar um pouco do meu histórico para as pessoas entenderem como é que eu cheguei até aqui, né? Até como é que eu vim parar no Criptorama. Isso é importante, contar a jornada, né? Pois é, eu sou jornalista sempre de economia, trabalhei nos maiores jornais de economia do país, no maior, né, que foi a Gazeta Mercantil, e trabalhei na Dow Jones, enfim, e depois eu trabalhei uma época na Febraban, sempre com economia e finanças. Essa é a minha carreira. E aí teve um belo momento em que eu conheci... Minha irmã investiu em Bitcoin, eu fiquei maluca. Em que ano isso? E, putz, isso só foi... Olha só, foi 2019. Contas, né? Que o mundo já existia de cripto, mas eu, assim, eu ouvia falar, mas não dava muita trela. Achava que um dia eu tinha que entender. Eu fiquei louca quando a minha irmã investiu. Eu falei, cara, você é louca? O que é isso? Mas você entende? Não, eu entendo, mas acho que tem futuro. Eu falei, gente... E foi aí que eu fui estudar e eu comecei pela tecnologia. E aí eu já me apaixonei pela tecnologia. Porque eu não olhei só a finança, eu olhei o mundo dos negócios. Eu falei, cara, isso aqui muda tudo. E aí, quando eu fui para cripto, que eu comecei, eu falei, gente, tem um mundo no subsolo que esse mundo vai emergir uma hora. E aí CBDC, moeda digital de Banco Central, NFT, eu falei, cara, isso aqui... Tem muita coisa aqui, né? Muita coisa. E aí eu pivotei, né? Eu estava trabalhando em comunicação corporativa nessa época. A ideia era abrir uma agência. No final, já começa a borbulhar um monte de coisa. Não, minha cabeça pirei. Assim, o que aconteceu comigo é o que aconteceu, acho que com a maioria das pessoas que pivotaram, né? Carreira. E eu falei, não, eu quero escrever, eu quero estar nesse mundo, eu quero escrever sobre isso. E aí eu fundei o Block News em 6 de janeiro de 2020, blocknews.com.br, com uma pegada que eu falei, está faltando aqui uma coisa que não fale só do sobe e desce da cripto, mas dos negócios. Sim. Então, essa foi a pegada. E venho nessa trajetória desde então, né, o mercado... se eu pegar o que era previsto naquela época e o que aconteceu, o mercado foi muito mais rápido do que a gente previa. Sim. E, enfim, foi assim que eu cheguei no Criptorama. E o que me atraiu também foi essa junção que eu vi da tecnologia, dos tokens e do mundo financeiro. Né? O mundo... Falei, cara, isso aqui tem muita pista aqui, entendeu? Então, e é para isso que eu vou muito, né? Quero sempre, assim, mostrar os negócios, mostrar o que está acontecendo, quais são as oportunidades, né? E isso acabou sendo mais uma experiência de vida dentro do mercado financeiro que você tem, que você vem consolidando já agora fazendo o lançamento do seu livro, contando um pouco, talvez... Pode ser que tenha outros contando também mais histórias relacionadas à criptoeconomia, né? O que você pode abrir pra gente do seu livro? Vai ter um lançamento agora, que já vai acontecer? Vai ter um lançamento agora. Eu queria só falar uma coisa, que você fez um comentário agora que eu lembrei. Quando eu abri o site, eu tive amigos... jornalistas que cobrem economia e finanças que me ligaram e falaram assim, Cláudia, você é maluca. Você tá doida. Isso é coisa de bandido. Eu falei, gente, não é. Vocês vão ver que não Deixa eu contar uma historinha pra vocês aqui. Exatamente. Ó. Mas, enfim, vamos lá. Falando do livro. Esse livro, o nome dele é No Code, Histórias Não Contadas da Tecnologia Bancária Brasileira. A tecnologia bancária brasileira, ela é reconhecida mundialmente. Acho que até deveria ser mais até, mas ela é reconhecida, né? Quem entende do assunto sabe que a gente tem uma tecnologia, um setor inovador, resiliente, né, que passou por períodos malucos de inflação, planos econômicos, isso tudo tem um impacto enorme na área de TI dos bancos.
E esse livro, ele nasceu de um grupo, de uma confraria de CIOs e CTOs, que se encontram até hoje. E aí eles contam histórias, né, engraçadas que eles passaram, bastidores e tudo mais. E aí eles chegaram à conclusão, não, a gente precisa pôr isso no papel. E aí foi isso, a gente fez uma série de entrevistas com 30 CIOs e CTOs dos maiores bancos do país, contando essas histórias. Contando os desafios, como que encontraram de problema, ou qual é a percepção deles hoje, de como é que tá as coisas, de como funcionou, enfim, conseguiram abrir bastante? Conseguiram, mas a pegada desse livro, eu acho que é aí que ele é uma coisa que eu digo que ele é peculiar, que são histórias engraçadas que aconteceram. São histórias que, assim, você senta com seus amigos e conta, assim, nossa, você sabe a coisa que aconteceu. Né? Naquela roda de bate-papo. Acontece que ao falar dessas coisas engraçadas, eles estão também contando como é que eles superaram desafios para fazer a gente chegar hoje no Pix, por exemplo, pra gente chegar no Open Finance, né? É uma jornada gostosa. É uma jornada super gostosa. Então, ele é um livro divertido, mas ao mesmo tempo ele é um livro revelador de como foi essa jornada. Então, por exemplo, ele conta ali, a gente tem histórias, né, que contam, assim, como que era o mundo dos bancos quando você tinha que imprimir todos os relatórios e mandar para as agências de manhã, porque essa agência não sabia seu saldo. Uma transferência demorava 2 dias, né? Não, e mais, você não sabia seu saldo. Se o relatório não chegasse, você não sabia seu saldo. Então, até de helicóptero eles mandavam. Quando a coisa engrossava, deu problema na TI à noite, põe no helicóptero e manda para as maiores agências, ou manda de moto, manda disso, manda daquilo. Então, ao longo do livro são histórias que a gente nem imagina que acontecia. Você nem imagina, né? A gente tem uma história de um banco que colocou uma antena na Avenida Paulista, porque a telefonia era tão ruim, né, antes da privatização. Ele precisava se comunicar com Nova York, falou, bom, vai ser por satélite, botaram antena, só que tem um problema, a antena caiu o sinal, por que caiu o sinal? Imagina, e as pessoas hoje reclamando às vezes da internet que dá uma caída e demora 2 minutos para voltar, né? Então, tá essa história assim, olha o desafio, mas o engraçado é o que derrubava o sinal. Eu não vou contar o que derrubava o sinal, tá? Mas o motivo que derrubava o sinal é muito curioso. Fala, não era isso que derrubava o sinal, não é possível. Então é isso, ao mesmo tempo que você se diverte no livro, você vai entendendo como é que foi feita a inovação, como é que se superou desafios. E quando vai ser o lançamento, Cláudia? O lançamento é no dia 25 de novembro, na Livraria da Travessa, no Shopping Vila Lobos. E a partir daí, ele já está para reserva no site da Livraria Travessa, mas aí a partir daí, depois quem comprar já vai poder receber. Bom, já fica aí todo mundo convidado, né, para buscar. E acho que pegando o gancho disso, né, dessa experiência, do que você ouviu desses CTOs e desses experts nesse assunto, talvez o que você consegue talvez sentir hoje falando da criptoeconomia, né, desse momento? Porque a criptoeconomia ela também está muito relacionada com o setor financeiro, blockchain de um modo geral, enfim, como você já falou, com as instituições brasileiras olhando para isso. É uma inovação que está vindo também para o setor e que talvez vai gerar novas histórias, novas situações engraçadas ou não tão engraçadas, a gente não sabe o que tem por vir, mas o que você consegue perceber de todas essas histórias passadas, de toda essa trajetória e agora do que está por vir? Olha só que curioso, esse livro ele tem 4 organizadores. Então tem o Keiji Sakai, o Carlos Augusto de Oliveira e o Krug. O Krug é o Jorge Krug. O Keiji, ele foi do setor financeiro tradicional e em um determinado momento ele migrou para blockchain. Ele foi da R3, que tem a solução Corda. O Carlos Augusto de Oliveira, que é o Carlão, hoje é diretor da BFintex e é um cara também que está envolvido em projetos de blockchain. O Krug, o Jorge Krug, que do Banrisul, foi toda a vida do Banrisul, ainda é, o Krug, junto com um grupo de pessoas, ele criou o pré-Pix em blockchain. Quando o Pix foi criado, tinha uma história que vai ser em blockchain, e não foi. Eles criaram, antes do Pix, um Pix com blockchain. Olha só. Então, isso mostra, esses são os 3 organizados, depois tem o Marcos Cantarino, que é que é o dono da Canteiros, da editora. Mas isso mostra como existe uma conexão direta entre as finanças tradicionais e a criptoeconomia. Esses 3 organizadores vieram de bancos super
tradicionais, que a gente chama os maiores bancos do país, e viram na tecnologia uma possibilidade de ativos digitais, de trabalhar com empresas, enfim. Então, existe essa conexão, ela existe. E a gente está vendo uma aproximação cada vez maior. Quando eu comecei a ir nos eventos, não tinha banco, tinha um ou outro. Na verdade, eu decidi ter o site, sabe quando? Eu fui num evento que estava o Banco do Brasil, o BTG, e o Santander. Eu falei, caramba, se banco tá nisso, tem alguma coisa. Mas era raro eles irem, eles não tinham muita história para contar. Hoje eles têm. Né? Tá todo mundo olhando, né? Tá todo mundo olhando, eles fazem parte de painéis, tem vários painéis aqui com bancos, então eles estão participando. Sim. Por quê? Porque isso é uma opção de investimento. Ele se tornou uma opção de investimento. Então, Os assim, clientes demandam os isso? clientes demandam. Então, assim, se você não entrar nisso, o teu cliente ele vai embora. Ele vai pegar Vai o pro dinheiro, outro. vai transferir e vai para outro lugar. Existe uma eficiência que a tecnologia permite, blockchain permite. A gente está falando muito disso aqui no Criptorama. A tecnologia permite para você trabalhar não só com Bitcoin, Ethereum, mas para você trabalhar com ativos financeiros. Você pode usar a tecnologia para reduzir custos, por exemplo, fazer processos serem mais eficientes e para criar tokens de ativos e facilitar a transação, inclusive o acesso às pessoas. Isso é um ponto importante, porque é uma tecla que a gente vem batendo bastante, né? A São Paulo Negócios tentando fazer o posicionamento da cidade de São Paulo no desenvolvimento da criptoeconomia e falar sobre a desmistificação desse tema, né? Quando a gente fala de criptoeconomia, às vezes as pessoas só associam a criptomoedas, mas na verdade é uma tecnologia por trás, né, que vem para revolucionar uma série de setores e para dar uma série de possibilidades de atuação para outros setores, né? Então, a gente está falando de um ecossistema, né? Talvez ali de uma nova onda de desenvolvimento tecnológico por trás, né? Então, quando fala de criptoeconomia, são dessas empresas, de bancos que estão olhando para os ativos digitais, para a tokenização, né? Para tudo que está envolvido dentro da tecnologia blockchain, Web3 e de uma forma geral, né? Não é simplesmente um ativo. Quando a gente fala de criptomoedas, a gente está falando de um ativo que existe dentro desse universo, mas na verdade tem uma infinidade de outras aplicações, né? Exatamente. E sabe, assim, tudo começou em finanças, porque começou com Bitcoin, que é valor, né? Sendo transferido. Mas a gente está tão no começo disso tudo, porque hoje a gente ainda fala muito de finanças, mas a gente já tem casos de uso de blockchain e tokenização em energia. No agro. No agro. A questão da sustentabilidade, para um país como o Brasil, você poder usar isso para crédito de carbono, CPR verde e tudo mais. Tem muita potencialidade, né? Tem muito potencial. Então, assim, a gente está muito no começo e isso a capacidade disso se expandir para todos os setores da economia é gigantesco. Isso é bom, né? De perceber o quanto que isso pode crescer ainda mais. Eu acho que acaba sendo esse papel hoje aqui, gerar mais conhecimento, levar mais informação para as pessoas, para que o setor tradicional consiga olhar e talvez ter essa curiosidade que você teve lá atrás, de falar, opa, deixa eu olhar para isso aqui, deixa eu ver quem está fazendo o quê e o que isso pode me agregar, né? Exatamente. E acho que, assim, ainda é muito novo e a gente que está nisso, a gente percebe que, assim, a gente está nisso e a gente vive isso 24 horas por dia, então tudo bem. Mas eu vejo como ainda é novo e como ainda falta educação e informação para as pessoas entenderem essa revolução que está acontecendo. Porque eu acho uma verdadeira revolução. Acho que se a gente conseguir implantar tudo que a gente imagina, inclusive o Drex, né, que é a moeda digital do Banco Central, vai ter uma mudança no setor financeiro. E quando você mexe no setor financeiro, você mexe no bolso das pessoas, você mexe na vida das pessoas. Aí todo mundo começa a olhar, né? Aí todo mundo começa a olhar. E as empresas, eu acho que tá faltando também as empresas olharem isso, em como tudo isso pode melhorar os processos delas, a lucratividade, enfim. Mas acho que, bom, é papel meu até como jornalista ajudar nisso, né? Nessa comunicação e disseminação da informação, esse é o jeito né? que eu tento ajudar o mundo, talvez. Mas é isso, mas ele é muito novo e falta informação. E acho que quando as pessoas olham, elas falam, não, acho que aqui tem um negócio para mim, sim. Aqui pode ser que tenha. Tem muita coisa para vir ainda, né?
Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Acho que enriqueceu ainda mais o nosso conteúdo aqui. Tudo está ficando disponível nas redes da São Paulo Negócios. E a gente vai continuar hoje aqui ainda gerando mais conteúdo, buscando informações dos painelistas. Tem muito mais palestras que vai rolar e a gente vai pegar esse pessoal e trazer para cá para contar um pouco das histórias do que está sendo discutido. E é sempre muito bom ter pessoas que têm o dom da comunicação e consiga ajudar a desmistificar uma série de informações do mercado, né? Eu que agradeço. Acho que quanto mais conteúdo a gente fizer, melhor é. E acho informação que, assim, não quer demais, né? Formação não quer demais e formação de qualidade. Exato. Né? Então, acho que assim, esse podcast tem esse papel também. Você poder trazer, né? A gente está num ambiente cheio de pessoas com muita coisa para dizer. O evento tá acontecendo e a gente Exatamente, tá todo tá momento fresco. levando informação. Muito obrigado, gente. Até mais. Vamos para a próxima.